Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é missionária Nádia. Hoje eu estou ao ar livre, né? Aproveitando o solzinho, dia abençoado. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de começar agradecendo a irmãos, a irmãs que me acompanham nas redes sociais, a esse povo maravilhoso que de alguma maneira tem me abençoado. Tem pessoas orando por mim, pelo meu ministério, né? Eu gostaria de agradecer a irmã Neide dos Anjos, que mora lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul. É uma irmã abençoada que tem me acompanhado. A irmã Leonice Alves, que mora em Marcelândia, Mato Grosso. Glória a Deus, aleluia. Um abraço para todo o povo de Mato Grosso. A irmã Caroline Monteiro, que mora no Rio Grande do Sul também. Um abraço, um beijo para ela. Muito obrigado pelo seu apoio. A irmãzinha, que é uma irmã que é da Igreja da Congregação do Brasil, é uma irmã abençoada que tem me acompanhado, tem se alimentado da palavra, né, irmãos? Tem muitos irmãos católicos, a irmã Cida, a irmã Fátima que me acompanham, são pessoas católicas, mas pessoa muito abençoada, tem me abençoado grandemente a minha vida. Tem gostado das pregações, tem passado adiante, são pessoas maravilhosas, abençoadas. E é para isso que a palavra serve, né? Para unir o povo de Deus, né? Para a gente se alimentar, para a gente crescer, né, irmãos? Então, hoje, eu agradeço a todos vocês que têm me acompanhado, que têm orado por mim, pelo meu ministério. Glória a Deus e aleluia. Muitas pessoas têm me chamado para pregar nas suas igrejas. O Senhor tem aberto muitas portas, mas isso é para a honra e glória do nosso Deus, aleluia. Hoje nós vamos estudar Romanos 12, no versículo 2, glória a Deus, que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem uma versão que diz: não se amolde ao padrão desse mundo. Então nós não devemos nos conformar com esse mundo. Nós não devemos nos amoldar a esse mundo. Antes eu era do mundo, mas hoje eu não sou mais. Eu vim para os caminhos do Senhor, eu tenho que mudar a minha maneira de ser. Aqui diz: renovai a sua mente, transformai a vossa mente. Nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo, que o mundo dita, as modinhas, né? As coisas que o mundo tem ditado, né? Aí no povo de Deus não pode existir essas coisas. Nós temos que transformar nossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. A palavra é bem clara. E aqui em Romanos está dizendo: não vos conformeis, não se amolde ao padrão desse mundo. Eu vejo hoje muitas igrejas, irmãos. Eu estou aqui no ar livre, então vai ter barulho. Então eu vejo muitas coisas entrando dentro da igreja, muita modinha, né? Muito padrão do mundo, né? Divórcio entrando nas igrejas, se tornando uma coisa normal. Prostituição, fornicação, né? Até no altar, às vezes, de Deus, e está se tornando uma coisa normal. Isso não pode ter na igreja de Deus. Quando eu era do mundo, eu tinha essa mentalidade, mas hoje eu sou de Cristo, então eu tenho que renovar a minha mentalidade, eu tenho que mudar minhas atitudes, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar. Cristão não pode estar falando palavrão, cristão não pode estar xingando, brigando por qualquer coisa, falando coisas que não deve. Então nós temos que renovar nossa mente, nós temos que mudar nossa maneira de agir, irmãos. Hoje, na igreja de Cristo, tem pessoas ainda que só mudaram a sua vestidura, mudaram a sua vestimenta, andam com a Bíblia embaixo do braço, mas as suas atitudes, a sua mentalidade continua a mesma. Por que muitas das vezes o seu parente, os seus familiares, os seus amigos não querem ir para a igreja? Porque não vejo o seu testemunho. O que adianta você mudar de roupa, você andar com a Bíblia embaixo do braço, mas a sua maneira de agir, a sua maneira de falar
não mudou. Aqui a palavra é bem clara, não se amolde ao padrão desse mundo. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que brilhar a luz de Cristo. Nós temos que fazer a diferença. O mundo hoje está tão corrompido, tão sujo, tão imundo, irmãos, que nós, como filhos de Deus, nós temos que andar na contramão desse mundo. Nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Nós temos que fazer a diferença. E aqui a palavra diz que nós devemos renovar nossa mente, transformar nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Se antes eu mentia, eu tenho que parar de mentir. Se antes eu me prostituía, eu tenho que parar com essas coisas erradas. Se antes eu falava mal dos irmãos, mal da vizinha, mal do familiar, hoje eu não posso. Se antes eu era uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, eu tenho que parar, irmãos. Nós temos que transformar nossa maneira de agir, a maneira de pensar, as nossas atitudes. Nós temos que ser exemplo no meio daquelas pessoas que já estão perdidas. Muitas pessoas não querem ir para a igreja porque vê a sua atitude, o seu testemunho. Como que a pessoa vai querer ir para a igreja se vê você xingando, se vê você maldizendo os outros, se vê você falando mal, às vezes até do pastor? Por que muitos filhos às vezes não querem ir para a igreja? Porque vejo na mesa, na hora do alimento, os pais falando mal do pastor, não concordando com o que o pastor diz na igreja, falando mal da irmãzinha. Eu vejo isso. Se eu vejo, imagine Deus, né, irmãos? Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Você pode falar mal do seu pastor para um irmão, mas Deus está vendo. Então nós temos que renovar nossa mentalidade. Nós não devemos agir ou nos moldar conforme os padrões do mundo. A gente, quando vem para Jesus, a gente tem que modificar nossa maneira de pensar. A Bíblia é bem clara. A palavra é bem clara: não vos conformeis com esse mundo, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mentalidade. Se você mentia, pare de mentir. Se você roubava, pare de roubar. Se você falava mal do irmão, pare de falar mal do irmão. Pare de falar mal do seu pastor, pare de colocar defeito na sua igreja. Nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que nos amoldar conforme Deus quer, porque como que nós vamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus se eu continuo com o mundo dentro da minha vida? Eu tenho que fazer a diferença. Quando tem uma reunião de família onde todo mundo fala mal dos outros, eu tenho que fazer a diferença. Se eu tenho uma reunião de família onde todo mundo bebe, eu tenho que fazer a diferença. Eu não preciso deixar de ir na reunião de família só porque eu sou o único crente. Não, irmãos, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer brilhar a luz de Cristo. Aonde todo mundo xinga, eu tenho que ser aquela pessoa que acalma os ânimos. Eu não posso aumentar, como se diz, aonde não há palha, o fogo se apaga, né? Eu não posso, quando um está falando mal do outro, eu colocar mais palha, mais fogo na fogueira. Não, eu tenho que ser aquela pessoa que ameniza. Aonde todo mundo está falando mal do outro, eu tenho que ser a pessoa que não fale mal do outro. Eu tenho que ser a pessoa que tem o padrão de Cristo, que faça a diferença. O povo, aonde você está, seja no trabalho, seja no meio dos seus familiares, seja na sua faculdade, seja na sua igreja, eles têm que ver a diferença. Nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Eu vejo muitos pastores aceitando a fornicação até nos altares. Eu vejo muitos pastores aceitando como normal, né, a separação. Eu vejo pastores induzindo o povo a se separar. Misericórdia! Então estão se amoldando ao padrão do mundo, não ao padrão de Deus. Deus é contra o divórcio, a não ser em casos extremos. E mesmo assim Deus pede que a gente perdoe se a gente foi traída. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente está se amoldando, eu digo a gente, porque eu também faço parte da igreja de Cristo. Eu não sou perfeita. Eu não estou pregando perfeição.
mas nós devemos nos amoldar ao padrão de Cristo para experimentar as coisas boas de Deus. Deus quer melhor para nós, Ele quer que nós comemos e vivemos o melhor dessa terra. Ele tem promessa para o povo dele aqui nessa terra, não é só lá no céu. Nós vamos ter o melhor aqui nessa terra, mas para a gente experimentar essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus aqui, nós devemos nos moldar aos padrões de Cristo. Nós devemos nos moldar aos padrões de Deus. Nós temos que renovar nossa mentalidade. Aqui diz bem claro, transformais a renovação da sua mente. Então, se você antes agia de tal maneira, mentia, falava mal da vida do outro, é uma pessoa rixosa, briguenta, uma pessoa que não aceita certas coisas, que para tudo vai para cima, briga, xinga, hoje você tem que mudar. Hoje você tem que dar exemplo no seu local de trabalho, onde só você é cristão. Você tem que dar o exemplo quando todo mundo fala mal do patrão, quando todo mundo fala mal do trabalho. Foi Deus que te colocou aí, seja a luz no meio da escuridão. Transforme a sua mente. Brilhe a luz de Cristo. Talvez Deus te colocou aí no meio do monte de ímpio para você levar o evangelho através da sua vida. Eu digo, muitas das vezes você não precisa nem abrir a boca, basta você brilhar a luz de Cristo, fazer a diferença no meio dos ímpios. As pessoas vão chegar até você e vão ver a diferença, vão dizer, olha, aquela irmãzinha não é rixosa, aquela irmãzinha não fala mal dos outros. Quando todo mundo está num grupinho falando mal das pessoas, ela se levanta. É uma pessoa que brilha a luz de Cristo, irmãos. Nós devemos fazer a diferença nesse mundo tão corrompido. Está tudo perdido, o padrão do mundo está muito sujo, as coisas erradas se tornou certo, o certo se tornou errado, está tudo virado do avesso. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que renovar nossa mentalidade, as nossas atitudes têm que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença onde quer que Deus nos coloque. Não importa se só na sua casa só você é cristão, brilhe a luz de Cristo, renove a sua mentalidade. Pare de se comparar com esse mundo, faça a diferença. Deus está falando, irmãos, nós, filhos de Deus, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ter a mentalidade de Cristo, porque se nós transformar a nossa mente, não adianta eu botar uma roupa de crente, andar com a Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja e eu continuar com as mesmas atitudes, nem nossos familiares vão querer conhecer esse Deus, porque nós não mudamos. Isso, por que muitas das vezes as pessoas olham para você e não querem ir para a igreja? Porque não estão vendo essa renovação, não estão vendo esse padrão de Cristo. Então que nós venhamos no dia de hoje meditar nessa palavra, Romanos 12, 2. Que nós venhamos ter o padrão de Cristo, porque Deus quer que nós experimentemos. Ele termina dizendo que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para a gente experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que renovar as nossas atitudes, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Amém? Glória a Deus. E que você venha meditar nessa palavra no dia de hoje. Hoje eu estou aqui, né, ao ar livre. Glória a Deus e aleluia. Sair um pouco para esparecer, né, que não é só trabalho, também a gente precisa também ter um descanso, né, renovar nossa mente, espairecer um pouco, descansar, né? Amém? Glória a Deus. E muito obrigado a todos vocês que têm me acompanhado, que têm me apoiado. Eu abençoo todos vocês. Eu vou no monte, eu levo o nome de todos vocês. Eu agradeço a todos vocês que têm passado a palavra de Deus, né? Não é para minha honra, mas é para a honra e glória do nosso Deus, porque a palavra tem que ser pregada. Nós temos que pregar a palavra de Deus, irmãos, porque o mundo já jaz no maligno. As coisas hoje estão tudo um caos. Você olha para o lado, é matança,
é enfermidades, é terremotos, é um monte de coisa acontecendo à nossa volta, mas nós temos que ter o padrão de Cristo, a mentalidade de Cristo. Você aí tem que ser esse padrão no meio onde você está, onde Deus te colocou. Ah, mas pastora, sou só eu aqui em casa que sou convertido, meus familiares não são. Então, irmãos, brilha a luz de Cristo, tem esse padrão de Cristo, não se amolde a esse mundo. Quando todo mundo vir xingar, vir gritar, vir brigar, que você faça a diferença. Eles vão ver essa diferença e vão querer conhecer esse Deus, a qual te modificou. Antes você xingava, hoje você não xinga mais. Ou antes você falava palavrão, hoje você não fala mais. Antes você bebia, né? Se drogava, se prostituía, hoje não faz mais. Glória a Deus e aleluia. Você tem o padrão de Cristo. Eles vão olhar, vão observar suas atitudes, vão querer conhecer esse Deus que transformou a sua vida e pode transformar a vida deles. Não se dê por vencido, não se dê por perdido esse seu familiar. Ah, mas eu prego, continue pregando, continue mostrando o padrão de Cristo, continue fazendo a diferença, irmãos. Pelo nosso testemunho, nós ganhamos muitas pessoas para Cristo. Às vezes você não precisa nem pregar, basta você fazer a diferença, ter o padrão de Cristo. E você vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa e perfeita e agradável vontade de Deus é que seus familiares estejam junto com você. Esteja desse mesmo lado, tendo a mentalidade de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Você, mulher que busca pelo seu marido, pelos seus familiares, você vai ter essa vitória. Não desista, continue perseverando, continue andando conforme Deus quer, contra essas coisas do mundo, né? Contra o padrão do mundo. Não traga para dentro da sua casa, não traga para dentro da sua casa o padrão do mundo. Faça a diferença no meio dos seus familiares, dentro da sua casa. Pai, faça a diferença no meio da sua família. Pastores, faça a diferença na sua igreja. Não deixe o padrão do mundo entrar na igreja, não. Deus vai pedir conta para você. Deus te deu essa igreja, não foi para o seu bel prazer, não. É para você levar almas para Cristo. Você não pode fazer ovelhas para seu bel prazer, não. Você tem que fazer para o reino de Deus, para a honra e glória do Senhor. Ah, mas irmã, se eu falar com a irmãzinha que está na fornicação, ela não vai vir para a igreja. Deus vai te dar sabedoria, a maneira de você falar, mas você não pode ter no seu altar pessoas em fornicação, em pecado. Não pode não, Deus está falando, irmãos, nós devemos nos amoldar ao padrão de Cristo, ter a mentalidade de Cristo, para nós experimentar essa perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, eu já estou pregando novamente, né? Mas é tão maravilhoso quando Deus fala conosco, irmãos. Ele quer que nós experimentemos a vontade dele. E tudo de Deus é perfeito, tudo é maravilhoso. Você vai viver e vai comer o melhor dessa terra. Você que está desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego. Você que está passando por uma dificuldade no seu casamento, Deus irá te abençoar. Mas que você tenha o padrão de Cristo, a mentalidade de Cristo. Continue perseverando em oração. Não desista do seu familiar, não desista da sua casa, não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista de lutar pela restauração do seu casamento, não desista de lutar pela saúde do seu familiar, mesmo que os médicos, mesmo que tudo diga ao contrário, você tem o padrão de Cristo. Profetiza na vida do seu familiar, profetiza na vida do seu esposo, profetiza na vida do seu filho. Em nome de Jesus, isso é o padrão de Cristo. Aí você vai provar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu abençoo todos os irmãos que tiverem com um copo com água, com a fotografia, com a peça de roupa, que todo aquele que beber dessa água será liberto, transformado, restaurado. Pai, que eles venham ser abençoados em nome de Jesus, que tudo aquilo que eles têm pedido o Senhor venha dar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu creio que todo aquele
aquele que estiver nessa fé, que acreditar, que transformar sua mentalidade, vai ter o melhor dessa terra. Em nome de Jesus eu abençoo a cada um. Beba da água, irmãos. Glória a Deus e aleluia. Já temos tido grandes testemunhos, né, irmão? Glória a Deus. Então, que nós venhamos renovar nossa mentalidade e que nós venhamos provar, né, essa vontade boa e perfeita do nosso Deus. Glória a Deus. Eu abençoo a todos na paz do Senhor Jesus.